Desativei meu som. Vamos lá, então. Meninas, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Fran, sou uma das anfitriãs do grupo. Para quem já me conhece, sabe que eu tenho uma energia um pouco. Vai para cima, vai para baixo, mas eu sempre apareço por aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre algo muito importante, que é a nossa identidade, a capacidade e o nosso merecimento. É natural nós nos enxergarmos pelos olhos das outras pessoas. Muitas de vocês foram construindo a imagem de vocês refletidamente, constantemente, na visão de outras pessoas. E essa parte da visão das outras pessoas faz com que vocês desfoquem o que vocês são realmente no íntimo. É como se sempre vocês precisassem da opinião dos outros para validar os seus próprios interesses. O que que acontece quando vocês simplesmente se olham através dos olhos das outras pessoas? Vocês colocam as construções que vocês fariam na vida em cima de outros. Você designa a responsabilidade de se fazer feliz para as outras pessoas. E essa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, porque vai pegar todos os campos da sua vida. Lá dentro da enquete essa semana, eu vi que vocês têm muitos problemas com o financeiro e crises dentro de relacionamentos. Então, pode ser relacionamentos pessoais, relacionamentos interpessoais, mas aonde que está o problema? Por que será que isso acontece de forma repetitiva? Quais são as construções que faltam vocês fazerem, que ainda vocês não estão dando conta de fazer? Primeira coisa que vocês vão começar a analisar é a forma como vocês se veem. Todo mundo tem um RG ou uma habilitação, né? Tem a fotinho de vocês, tem o documento, a digital de vocês. Isso quer dizer que a sua identidade está ali. Todas vocês têm, não é? Ninguém é indigente aqui. Todo mundo tem seu nominho, tá tudo certo, né? Isso mostra que você é a única. Mesmo se você tivesse um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, enfim, o seu DNA seria único. Então mostra que a sua identidade é algo pessoal e único, exclusivo seu. O que acontece quando você designa para as pessoas a responsabilidade de te validar? Você perde essa identidade. Você começa a andar com aquele documento, o RG ou a carteirinha de habilitação, com seu nome, com a sua foto, mas sem os seus princípios, sem a maior parte de você, que é quando? Quando você se olha e se enxerga ali dentro. Tudo bem você andar com um documento em mãos, alguém pedir para você, vou usar nomes aqui, falar assim para Luana, Luana, me dá seu RG? Você dá. Só que quando você para ver aquela foto, você fala assim, caramba, talvez nesse dia que eu tirei esse documento, estava acontecendo isso, 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 isso. Um dia você saiu para tirar o RG, sabia? Seu primeiro RG. Um dia você era indigente lá, sem seu documento, e um dia você saiu para tirar. E a partir daquele momento você começou a se colocar como uma pessoa. Hoje é natural acontecer com as crianças, né? Em um dia eles não têm o nome dentro de um documento, no outro dia eles têm o nome dentro de um documento. Mas o documento em si, ele não traz tantas validações como a forma que vocês se enxergam. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quando vocês se enxergam de forma exclusiva e de forma potencial, as coisas elas mudam na sua vida? Existem dados dentro da neurociência, dados dentro da ciência, que mostra que quando uma pessoa ela pensa em algo, ela avança o pensamento, ela é capaz de conquistar aquilo. Então, quantas vezes alguém olhou para você e validou você pelos próprios interesses da pessoa? Olha, você é gordo, você é magro, seu cabelo é ruim, você não faz nada certo, e entre outras construções que pode acontecer na vida. Nós não estamos livres desses acontecimentos, tá? Mas quando você parou para analisar como as pessoas te enxergavam e passou a se enxergar da forma que elas idealizaram você, você foi perdendo a sua identidade ali. Talvez tenha acontecido com a mãe, com o papai, com o adulto responsável dentro da sua vida, tá? Pode acontecer que em dias ruins aconteceu uma percepção difícil na vida deles e eles acabaram descontando em vocês.
Só que quando vocês começaram a se validar da forma que eles idealizaram vocês naquele momento, as coisas na sua vida passou a ficar difícil. E você não está dando conta até hoje de mudar. Quando a gente vai falar de identidade, o que que a gente vai pegar aqui que é muito importante? Vou abrir aqui uma imagem para a gente poder acompanhar junto, tá? Vê se tá abrindo aí para todo mundo. Coloca um joinha no chat, certo? Então, Certinho. vamos lá. O que que temos aqui? A autoimagem e a identidade. Então, a forma como você se vê é a forma que a sua vida é. Se você se enxerga como uma pessoa ruim, uma pessoa sem dotes, uma pessoa de feia, enfim, você vai ser tudo isso. Porque a sua mente já idealizou e você é capaz de ser o que você imagina. Então, a autoimagem é a sua visão de si, tá? Escrevam aí. A minha visão da pessoa que eu sou depende única e exclusivamente de mim e não dos outros. A forma que você se enxerga, ela tem um peso extraordinário na sua vida. E vai ser o que vai fazer, vai fazer você ter um relacionamento bom, vai fazer você ter uma vida financeira boa. A sua saúde também vai fazer parte disso. Porque se você se enxergar como uma pessoa vulnerável, como uma pessoa sem capacidades, você vai ser essa pessoa, tá? Você vai ser a pessoa que você quiser se tornar. Fran, mas eu tenho problemas com a autoestima desde a infância. Eu sempre me vi assim e hoje eu convivo com adultos que me tratam dessa forma também. Então, espera. Você tem um trauma aí e você ainda faz questão de estarem com pessoas que te oprimem? Aonde está o erro? Está nas pessoas? Está em você. Então, se você não muda o ambiente, você não muda a sua percepção de vida, tá? Aí o que acontece com essa percepção de vida? Ela interfere na sua capacidade. Todos nós somos capazes de concluir alguma coisa. Todo ser humano, ele tem um cérebro extraordinariamente intelecto que aprende e faz tudo que o outro faz. Talvez você pense assim, mas eu não sei fazer nada e o fulano sabe fazer muitas coisas. A capacidade cognitiva dele tá rodando, tá circulando. A sua talvez não esteja, porque você está se rotulando, aí a gente volta lá na autoimagem, através dos olhares das outras pessoas. Não é que você não tem capacidade, é porque existe um rótulo em você que você faz questão de usar. É como se você tivesse ganhado uma roupa nova, uma vestimenta nova, e essa roupa ela ficasse linda em você. Só que quando você usa ela, algumas pessoas falam assim: nossa, você não ficou muito cheinha com essa roupa, com essa cor? Eu acho que esse desenho dessa camisa, dessa vestimenta não combinou com você. Aí você tira, essa é a capacidade, tá? Você tira essa roupa, coloca uma roupa velhinha que todo mundo está acostumada com você olhar, com você usar, que é a sua velha personalidade, e você anda porque é cômodo para as outras pessoas te verem daquele jeito. Então, tudo que é cômodo para os outros não é para você. Se eu falar assim para vocês, fechem os olhos e idealizem, pode fechar os olhos. Fechem os olhos e idealize uma flor vermelha com uma ponta dourada e com um talo roxo. Levanta a mão de joia para mim, quem conseguiu ver isso? Todo mundo, né? Tô vendo aqui. Todo mundo conseguiu. Por quê? Porque a sua capacidade cognitiva, ela cria possibilidades. A sua mente, deixa eu falar aqui olhando para vocês. A sua mente, ela cria um universo de possibilidades. Vocês já viram uma flor vermelha com uma bolinha dourada e com o talo roxo? Talvez não. Só que vocês foram capazes de criar isso. E se eu falar para vocês, agora vocês podem desenhar e colorir essa flor, vocês vão fazer. Certinho como a mente de vocês idealizaram. Então, vocês conseguem perceber a capacidade cognitiva onde ela está? E quais são todos os mares que ela atravessa?
Há muito tempo antes, ó, muito tempo, muito tempo, muito tempo atrás, quando eles foram descobrir o fluxo energético das coisas, lá quando foram criar a lâmpada, entre outras coisas, eles começaram a ver a velocidade que isso tem. E quando eles passaram a estudar mais sobre a velocidade, sobre a energia, quais conclusões eles chegaram? Que os pensamentos, eles podem vir antes das nossas ações. O cérebro, ele é capaz de criar um átomo. Um átomo é um pontinho preto, é uma coisa imperceptível. Ele é capaz de criar um átomo. O que ele não é capaz de fazer? Então, se a sua mente idealiza algo, você vive no fluxo dela. Se você faz idealizações positivas, obviamente você vai ter idealizações e realizações positivas na sua vida. Capacitações positivas na sua vida. Agora, quando você se coloca num padrão de se enxergar como as pessoas te enxergam, de repente, pelas limitações delas, vocês não conseguem viver e nem avançar dentro da capacidade que vocês têm. Fran, então quer dizer que eu tenho uma capacidade extraordinária dentro de mim e eu não estou usando? Sim, é isso. É isso. Cada um de vocês funciona de forma individual. Repito várias vezes aqui, vocês são seres singulares. A capacidade que eu tenho não é a capacidade que a Vanessa tem, que a Cris tem, ou que a Kátia tem. Cada uma de nós tem uma capacitação diferente. O que vai fazer a nossa vida dar certo ou não é a intensidade, é a proporção que nós gastamos energia mental concluindo. Então, existem pessoas, por exemplo, que elas não conseguem escrever muito bem. Talvez porque elas não têm uma leitura muito boa. Ou tem pessoas que não conseguem cozinhar muito bem. Mas não porque elas não sabem, porque não chama a atenção delas. Outras já conseguem muito. Então, cada vez que vocês pensam que vocês são insuficientes, vocês vão ser de fato. Cada vez que vocês idealizam que outro é melhor do que você, de fato, aquele outro vai ser e você não. Tá? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Dá um joinha aqui para mim. Joia? Autoconfiança. Como você pode construir a autoconfiança? Como você pode construir a autoconfiança para desenvolver a capacidade? A primeira coisa é ter autoconhecimento. Coloquem aí, ó. Para me desenvolver a minha capacidade, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer quem é a Fran. Depois, eu preciso resolver os meus problemas. Ser capaz de enfrentar as minhas dificuldades e tudo bem eles se atrasarem às vezes. O importante é que eu resolva esses problemas, porque eles só servem para isso, eles não servem para mais nada. O problema só serve para ser resolvido. Ele não serve para ser acumulado. Sabe o que vocês fazem? Se vocês tiverem um problema muito difícil na vida de vocês, chama ele para tomar um café. Saia para tomar um café sozinha, com os seus problemas listados em mãos. E na hora do café, você começa a arrumar soluções para aqueles problemas difíceis que você tem. Ao invés de você ficar ali se martirizando, ai meu Deus, ó vida, ó céus, como eu vou resolver isso? Sente com os seus problemas nas mãos, anote a solução para cada um deles e faça com que aconteça. Porque a sua mente, ela te dá essa capacitação, tá? E aí, depois que você resolveu o problema, vem a parte de adaptação. Qual é a parte de adaptação? Eu me conheci, eu sei aonde eu preciso pegar o problema e resolver, agora eu só preciso adaptar a minha vida sem esse problema. Porque se ele for útil para você, aí você tem um problemão. Porque a sua mente, da mesma forma que ela constrói, ela destrói, tá? Coloquem assim, ó, da mesma forma que a minha mente constrói, ela destrói. Ou seja, ela pode fazer você subir inúmeros degraus, como pode fazer você descer inúmeros degraus. Ela pode fazer você tocar no céu, como pode fazer você cavar um poço. Então, dependendo de quanta energia você está circulando para poder ter o que você quer, você vai dizer para mim depois se deu certo ou não. A identidade, ela tá sobre o quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço.
tá? Quem vocês são? Quais são as cores que vocês gostam? Quais são os sabores, as viagens? Quem são vocês? Façam essa pergunta para ativar a sua identidade. Quem eu sou, tá? Façam esse exercício. Para ativar a minha capacidade. O que eu faço? O que eu faço com os meus problemas? O que eu faço no meu trabalho? O que eu faço dentro do meu relacionamento? O que eu faço com o meu dinheiro? Para ativar a minha capacidade. O que eu faço? A forma que você resolve as coisas na sua vida, as pequenas, vai dizer como você vai lidar com problemas grandes. Se você tiver compromisso com pequenas coisas, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Quais são as pequenas coisas? O básico do básico. É você resolver pequenos conflitos que existem dentro da sua vida e fazer com que a sua vida circule sem eles. Então, se você for capaz de resolver pequenas coisas, grandes oportunidades vão vir para a sua vida. E se vier grandes problemas, você vai ter a capacidade suficiente para resolver. A capacidade, ela pode vir como um meio natural, por conta da sua personalidade, como você pode adquirir capacidade na vida. Cada uma de vocês, eu falei de superpoderes, né? Aqui, no início. Cada uma de vocês, através do formato do corpo de vocês, vocês podem identificar um tipo de superpoder, tá? Como que funciona? Essa vai para as magrinhas, com muitas articulações visíveis. Sabe aqueles ossinhos que você pega na pessoa e você fala assim, gente, só tem osso aqui? Essa pessoa ela pode ter o rosto mais longo, assim que nem o meu, né? Mais cabeçudinha, parece ter um cérebro gigante. Essas pessoas elas têm um superpoder, que é o da criatividade, tá? Então, se alguém aqui tiver esse superpoder, coloca assim: será que sou criativa? Então, pessoas que são mais magrinhas, articulações mais evidentes, tá? Com o rosto mais alongado, os braços às vezes bem grandões. Será que você pode ter o superpoder da criatividade? Como você pode usar a criatividade para você alavancar a sua identidade e a sua capacidade? A sua identidade é você se vestindo com elementos lúdicos, com coisas que fazem você vibrar. Como você vai ativar a sua capacidade? Tirando as ideias que você tem na cabeça e colocando dentro do papel, tá? Agora, o segundo superpoder vai para as mais cheinhas, com o rostinho mais fofinho. Sabe aquela pessoa que é gordinha, que dá vontade de você apertar? Porque ela é fofinha, mas ela chega até a ter o rosto mais jovial. A pessoa fala, você tem 50 anos. Você fala, não dou, assim, não dou 50. Daria 35 para você de boa. São pessoas mais gordinhas que têm o rosto mais infantilizado e são fofinhas, macias. Qual é o superpoder dessa pessoa? É a comunicação. A comunicação é o superpoder dessa pessoa. Então, como ela pode usar a comunicação para ativar a identidade e para ativar a capacidade? A identidade dessa pessoa, ela pode usar conversando com outras pessoas a respeito de si. Como é que eu posso ativar a minha identidade e capacidade? Perguntando para as pessoas o que elas acham de você. E as pessoas que não forem capazes de responder, você vai fazer uma coisa, você vai se afastar delas porque elas te causam mal, tá? Porque vocês são muito sentimentais. E aí, quando vocês se fecham para as emoções de vocês, vocês acabam se culpando por como as pessoas te tratam. E isso é cruel. Não façam isso. Como vocês vão ativar a capacidade de vocês, então? Usando o que vocês fazem de melhor. Vocês acolhem muito as pessoas de fora. Vocês vão começar a acolher vocês. Vocês vão começar a ter acolhimento com a pessoa que mais importa, tá? Porque o seu superpoder é a comunicação e o acolhimento, ok? Pessoas que têm sabe, pessoas mais imponentes, que chegam até a ser um pouquinho frias às vezes? Elas têm um rosto mais triangular, têm o perfil maior do tronco em cima e as perninhas mais fininhas. Algumas de vocês já estão se identificando aqui que eu tô vendo. É mais fria, fala, gente, será que eu não tenho coração? A pessoa fala que me ama, eu falo, tá bom. Vocês que têm esse perfil, como que vocês vão usar esse superpoder de vocês? Porque o superpoder de vocês é negociar.
É vocês negociarem o que vocês querem. É vocês estarem à frente. E não porque vocês são invasivas ou querem ser melhores que as outras pessoas, não. Vocês são ativadas por ambições. Então, não tem nada de errado você querer mais da vida. Como você vai ativar a sua identidade e a sua capacidade? A sua identidade vai ser você assumir que você é frio mesmo. E tá tudo bem ser assim. Que você realmente gosta das coisas mais gostosas, das coisas melhores. Não tem problema nenhum. E como você vai ativar a sua capacidade? Estando com pessoas que possam celebrar com você as suas conquistas. E não que você precise esconder as suas conquistas dessas pessoas. Porque você até gosta quando alguém fala assim: Uau, como você tá bonito. Uau, que carro do ano que você comprou. Tá tudo certo você ser assim. Então, seu superpoder é negociar. Negociar pessoas e coisas para estar com você de forma positiva, tá? Outro superpoder da resiliência, de aguentar muito peso. Sabe aquelas pessoas que elas são mais quadradinhas? Elas têm algumas que são mais gordinhas, mas elas são gordinhas densas, não são gordinhas macias. São mais densas. Você aperta a bochechinha mais dura, você aperta o braço, parece que a pessoa treina. Essa pessoa ela tem um excesso de resiliência e um medo de errar muito grande. E esse medo de errar muitas vezes vai bloquear a identidade dela e a capacidade dela. Por quê? Porque ela não gosta de que as coisas saiam fora do controle. Será que vai dar ruim? Então ela fica aguentando os pesos emocionais das outras pessoas e o dela. Só que como que essa resiliência, essa força pode ser usada para você? Como esse superpoder pode ser usado para você? Se você concentra toda a sua energia de vida, de resiliência e força, você resolve qualquer coisa que tiver na sua frente. Porque você quer que tudo saia perfeitinho. Então, seu nível de exigência é alto. Como você vai ativar a sua identidade, então? Você vai usar com você esse superpoder maravilhoso, sempre valorizando as coisas que você faz, se autoelogiando. Nossa, você é muito boa fazendo isso. Como você vai ativar, então, a sua capacidade? Vai ficar longe de pessoas que te fazem de lixo emocional. Porque a sua capacidade, ela só vai ser ativada quando você começar a carregar os seus pesos emocionais. Enquanto você carregar os pesos emocionais dos outros, a sua vida ela vai ficar travada, tá? Último superpoder. Sabe aquelas pessoas que têm o corpo harmônico, o rosto harmônico, que a gente até pensa que a pessoa está fazendo botox toda hora, que já passou por cirurgia plástica, tem a cinturinha fina, às vezes um quadril mais redondinho. Aí tem gente falando assim, mas eu acho que eu tenho um pouco de cada um. Vai chegar nessa parte, calma. Essa pessoa que tem o corpo mais harmônico, o rosto mais harmônico, as proporções mais simétricas, são pessoas muito exigentes e proativas. Só que muitas vezes, se elas estiverem no lugar errado, elas vão ser proativas com o que é do outro. Elas vão ser vai validar o que é do outro e não o que é dela. Como você vai ativar a sua identidade? Sempre estando linda, cuidando da sua imagem, usando toda essa proatividade, esse dar conta de tudo com situações suas, com o seu próprio eu. Como você vai ativar a sua capacidade? Além de estar com pessoas que te valorizem, você também vai começar a validar as suas próprias circunstâncias. É muito importante que a pessoa que tem esse superpoder, ela entenda que tudo bem demonstrar vulnerabilidade às vezes, que é uma dificuldade que essa pessoa tem. O ser vulnerável é uma coisa extremamente difícil, porque como ela dá conta de tudo, ela sempre responde qualquer pergunta, ela sempre faz o que precisa ser feito, ela vai se sentir cansada. Conseguiram pegar os superpoderes e se identificarem aqui? Faz um joinha aqui, quem conseguiu. Ah, estou me identificando com todas. E se eu contar para vocês que nós temos esses 5 superpoderes dentro do cérebro? Exato. Todas vocês aqui têm esses 5 superpoderes em proporções diferentes dentro da mente.
Só que vocês não ativam o recurso de vocês porque vocês estão em dores existenciais. O que que é uma dor existencial, Fran? Que faz travar a capacidade, mexe com a minha identidade e atravessa o meu merecimento, que é a terceira parte que a gente vai chegar aqui. Essas proporções, elas estando na dor, elas bloqueiam todos os recursos de vida, seja lá de forma financeira, seja lá de forma comportamental, dentro dos seus relacionamentos e até mesmo na sua saúde. Quando você é analisado, você passa a entender como a sua vida ela funciona de forma diferente. Vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que sempre fui fria. Desde criança, eu via as crianças chorando muito, sempre fui muito bagunceira, hiperativa. E eu sempre achei que eu era bipolar. Por quê? Uma hora eu queria estar com as pessoas, eu amava dançar e estar com todo mundo. Outra hora eu não queria ver ninguém. Eu só queria ficar no meu mundinho, assistindo uma televisão. E eu passei a minha infância inteira escutando: que menina estranha é essa? Uma hora tá bem, outra tá mal. Que bipolar. E muitas outras nomenclaturas. E eu fui me enxergando assim. Então, muitas vezes eu não queria ir para certos lugares, mas eu me via como problema. Aí eu ia, empurrada por mim mesma, eu ia até certos locais. Quando eu chegava lá, eu me sentia muito mal. Às vezes mudava, eu ficava bem, às vezes não, eu ficava mal. Eu pensava assim, caramba, as pessoas elas sempre estão tão felizes, por que que eu não queria estar aqui? E foi assim durante uma vida. Eu tenho 30 anos. Então, eu passei 24 anos da minha vida vivendo o que as pessoas. É pouco ainda, hein? Que bom que eu me resgatei antes. Mas eu passei 24 anos da minha vida colocando as minhas expectativas no que as pessoas achavam de mim. Então, tinha vezes que eu falava assim para as pessoas: eu não sei o que acontece comigo, eu acho que eu sou doida. Fran, mas você não tem sentimento? Às vezes estava acontecendo uma coisa muito séria e não vinha nem uma gotinha de lágrima aqui no meu olho. E eu falava assim, meu Deus, eu acho que eu sou doida mesmo, eu devo ter algum distúrbio mental, até começar a estudar mais sobre a mente. Quando eu me conheci, eu lembro que a analista falou assim, ela nunca tinha me visto na vida. Ela falou assim pra mim: "Você é muito fria. E se eu te falar que isso não é um problema?" Eu falei: "Ué, não é um problema?" Aí eu quis escutar mais. Ela falou: "É normal. E tem hora que você vai querer estar num lugar e uma hora você vai querer estar num lugar e outra hora você vai ter, não vai querer ver ninguém. Você ama e odeia as pessoas na mesma intensidade, mas não odeia elas a ponto de querer o mal delas. Você só não quer elas perto de você em certos momentos." Eu falei, é isso mesmo. Aí ela falou assim, sabe o que você é? Rígida com psicopata e esquizoide. Aí eu falei, que nome estranho. E comecei a estudar mais e me aprofundar. Quando eu percebi que ser quem eu era a solução dos meus problemas, que quando eu saía para as festas fora da minha vontade, eu tinha um bloqueio criativo. Por isso que no outro dia eu não conseguia trabalhar e criar as coisas como eu sempre criei. Quando alguém chegava para mim e falava assim, Fran, ri menos, essa roupa tá muito extravagante. E eu começava a usar um tipo só de roupa porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam falar para mim, porque eu não queria chamar a atenção. Já pensou? Você se rotular pelo que a pessoa acha de você, a ponto de baixar a sua frequência e você mudar o seu estilo. Eu mudei totalmente meu estilo. As roupas, eu comecei a usar roupas bem largas, que não marcassem tanto meu corpo. Não me maquiava mais, porque o meu jeito de ser atrapalhava o ser de outras pessoas. Só que o problema delas acabou se tornando o meu. Eu aumentei de peso, fui para 93 quilos. Aí eu começava a chorar todos os dias e não entendia de onde que vinha tanta lágrima. Meu Deus do céu, tanta lágrima que vem dentro de mim, que não tinha, agora tem para dar com pau. Dá para vender se eu quiser. Mas eu estava na dor dos meus traços. E essas dores me trouxe consequências. Eu tive início de trombose com 24 anos. Eu tive um nódulo na mama com 26 anos, na mama direita.
que era benigno, não precisei fazer nenhum tratamento severo. Eu tive uma perfuração no intestino por conta de um alimento. Então, parece que assim, a saúde foi degradando, porque a autoestima já não tinha. A identidade eu já tinha perdido. Aí foi pro último nível. Qual que era o nível? Financeiro. Foi quando eu não tinha contentamento nas coisas e comecei a gastar compulsivamente. Porque era quando eu comprava uma comida gostosa que eu sentia que aquilo estava sendo preenchido dentro de mim. Era quando eu gastava com certas coisas que isso fazia sentido para mim. E às vezes não era nem para mim, tá? Eu entrava numa loja para comprar algo, falei, hoje eu vou comprar algo para mim. Aí eu vi uma blusinha com a cara da minha irmã, vi algo com a cara do meu irmão ou do meu esposo. Eu entrava na loja para comprar algo para mim e saía com algo para o outro. Faz sentido? Alguém de vocês já passou por isso? Deixa eu rodar aqui. Ah, muita gente passou. Isso se chama crise de identidade. É quando você já perdeu a sua identidade e você está procurando. Só que você está procurando, sabe em quem? Nos outros. Aí você chega e fala, eu falava assim pro outro, escuta, você me acha legal? Lógico, né, Frank? Você é legal, você é muito boa. Realmente, eu era boa para todo mundo, menos para mim. Eu era boa para todo mundo. Eu cheguei a tirar a roupa do meu corpo, de literalmente, tirar do meu corpo e dar para o morador de rua. Eu também estava com frio. Só que eu estar vendo ele daquele jeito, cortou meu coração de eu tirar. Isso é um gesto humilde, carinhoso? Sim. Só que isso demonstrou que eu apoiava e dava mais ênfase para os outros do que para mim, porque eu também estava com frio. Só que na minha cabeça era, eu vou voltar para casa. Então, quando eu cheguei em casa, tem uma coberta, ele não vai ter. Fran, então quer dizer que precisa ser ruim? Não. Você precisa ser bom e autossuficiente com você para transbordar. Hoje, o que eu faria? Eu ia numa loja e compraria uma roupa para ele. Não tiraria do meu corpo, porque eu comprei aquela roupa para mim. Ah, eu não tenho. Eu iria numa assistência social mais próximo, ia fazer o que deveria ser feito. Então, muitas vezes, eu achava assim, ah, qual é comigo passa. E dava a prioridade para os outros, em tudo na vida. Mas por quê? Porque foi me ensinado a ser assim. Colocar o outro na frente dos meus interesses. Sabe quando isso começou? Quando eu estava dentro de uma van, eu tinha 5 anos de idade. E a minha mãe pegou o meu sorvete, um picolé. Eu estava chupando aquele picolé como uma coisa extraordinária na minha vida. Eu fui tirar isso dentro da terapia, tá? Há 7 anos atrás, 8 anos atrás. E aí a minha mãe pegou o picolé sem nem me pedir e deu pro menininho que estava na frente. E eu comecei a chorar. Eu falei, mas era meu. Ela falou, tem que aprender a dividir. E o menino lá chupando o picolé, todo catarrento, e eu não quis mais chupar o picolé. Ali, naquele momento, os meus interesses eles foram violados por um adulto. E a partir daquele momento eu entendi que ter prioridades não é uma coisa que um ser humano precisa ter. Porque você precisa entender qual é o interesse do outro primeiro que o seu. Quando eu me tornei cristã, há 8 anos atrás, tudo que eu aprendi na terapia, eu aprendi dentro do Salão do Reino. Então, quando eu li um texto assim, que ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí eu falei, tá, então eu aprendi certo. Aí a minha terapeuta falou assim pra mim, mas para você amar o próximo como a si mesmo, qual é a segunda pessoa do texto? Falei, eu? Sim, você. Então, para você dar amor, para você dar apreço para as outras pessoas, você precisa se amar. Então, se o Criador, que criou todas as coisas, porque eu não acredito na explosão do Big Bang, eu acredito no Criador. Então, não acredito que explodiu e eu vim do macaco. Eu vim do meu pai e da minha mãe. Se vocês eram do macaco, o problema é de vocês. Entendeu? Então, o que acontece? Se ele se preocupou em falar, ó, se você me tratar com prioridade, vai estar tudo certo. Se você se tratar com prioridade, perfeito. Mais tarde, eu comecei a estudar mais sobre muitas coisas. E aí, qual a conclusão que eu cheguei? Na Bíblia também fala que nós somos imagem e semelhança do Criador.
Em um texto fala que para você dar o contentamento para o outro, você precisa fazer o quê? Se amar primeiro. Em outro fala que você é a imagem e semelhança dele, ou seja, você está em primeiro lugar. Você precisa estar em primeiro lugar, porque para ele você é alguém individual e de valor. Então, como você vai dar contentamento para o outro se você é incapaz de dar contentamento para sua própria vida? Então, gravem isso. Em um texto fala que você precisa cuidar do outro como você cuida de si mesmo. Em outro fala que você é a imagem e semelhança do Criador. Então, você é único e exclusivo. Você precisa se autovalorizar e se autoproteger. Porque quando, né, um livro tão antigo, eu leio muito, muitos livros, mas a Bíblia é o livro mais antigo que existe. Qualquer cientista falaria isso. Tá? Ele tem mais de 3.000 anos. Então, lá atrás, o Criador ele falou assim: você é importante para mim, se enxergue como. Só que a gente não faz isso. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos responsáveis, passaram o que eles tinham pra gente, porque alguém passou para eles e assim foi. O que é isso? São as crenças. Então, um dia alguém violou o interesse da minha mamãe também. Algum dia violaram o interesse do meu papai também. E eles me passaram, me atribuíram o que era deles. Foi por maldade? Não, não foi por maldade. Então, quando eu falo aqui de vocês, né, resolvam os conflitos internos que vocês têm com os adultos responsáveis pelo sofrimento que foram lhes causados. Tirem o benefício. Qual é o benefício? A maior dádiva e a maior honra que nós temos. Papai e mamãe, o que que deram pra gente? A vida. Então, se não fosse eles, não estaríamos aqui hoje conversando, tendo esse papo. Ah, mas ela foi muito ruim, meu pai também foi muito ruim. Tire o que foi lhe dado de direito. O que que foi lhe dado de direito? A vida. O maior presente que existe e mais caro, porque até hoje não acharam o valor, até hoje não acharam o valor da vida. Você recebeu gratuitamente. Entendeu? Aqui perguntaram, como que a Fran emagreceu? Quando eu emagreci a mente, o corpo foi embora. Eu emagreci a mente. Fran, mas como que você emagreceu a mente? Eu me conheci, comecei a ver que quem eu era não era um defeito. Não deveria ser um defeito para mim. Se fosse para os outros, problema do outro. Aí não posso fazer nada, não é todo mundo que tem bom gosto, tá? Então, não deve ser problema para vocês. Ser quem vocês são não deve ser um problema para vocês. Se for um problema para vocês, vocês melhoram. Se for para o outro, não pode fazer nada, tá? Então, quando eu me conheci e comecei a ver, eu estava na dor, eu tenho 28% de rigidez, eu tenho 24% de psicopatia e 25% de esquizoide. Ou seja, quase 100% de mim, né? Tava na dor. Só tinha dois aqui, 8% de masoquista, coitado. Quase nada. E os meus 15% de oral. Só. Então, quando eu percebi que tinha três, ou seja, pensa em três bonequinhos. Maior parte de você estava na dor. Uma não podia ser valorizada e validada porque enciumava outras mulheres. Mulheres casadas também, porque eu sou casada, vai fazer 10 anos. E outras mulheres que se diziam ser minhas amigas, elas não tinham tanta confiança. Não coloca essa roupa não, é apertado, é feio, sabia? Chama a atenção de outros homens. Quando meu marido não falava nada. As pessoas eram mais preocupadas que meu marido, sabia? Porque quando eu emagreci, o meu marido falou assim: ainda bem que você emagreceu. Eu gosto de te ver assim. Falei, Marcelo, por que que você não me avisou quando eu tava, né, mais fortinha e tal? Ele falou: não, você abriu o bocão pra chorar, você só sabia chorar. Consegue entender? Então, o meu marido, ele não me cobrava quanto as pessoas. Porque ele tem o direito de fazer isso. Se ele se sentir, vulnerável dentro da relação, mas ele não fazia. Então, eu era cobrada por outras mulheres que tentavam me diminuir. Quando as pessoas falavam assim, Fran, você tem um jeito muito pra frente. Hoje eu falo, é o meu jeito, meu filho, posso fazer nada. Se vir, eu só atropelo. Mas antes eu abaixava a cabeça, eu abaixava, me encolhia. Eu tentava me enquadrar dentro do mundinho
preparado para mim, dentro da expectativa delas. E muitas de vocês aqui hoje podem estar passando por isso. Vocês estão tentando se enquadrar nas expectativas dos outros. Pensa numa caixa, vou pegar um copo aqui. Ó, pensa aqui, ó. Colocam, vão falar assim para você, ó. Vou usar um nome aqui. Vamos falar assim, vou usar o meu mesmo. Fran, você precisa ficar dentro dessa garrafa aqui. É essa garrafa aqui ou nada. Para você andar comigo, você tem que ser essa garrafa. Só que você não é essa garrafa. Você é um copo gigante. Essa garrafa tem o quê? 510 ml. Vamos supor que você seja 1 litro. Metade de você vai vir aqui para a expectativa do outro. E a outra metade você vai colocar onde? Para andar com essa pessoa? Não tem. E a pessoa ela vai continuar te oprimindo. Você vai fazer 1 litro entrar aqui dentro. Porque é isso que a dependência emocional faz. Ela faz você fazer coisas sobrenaturais. Quando eu digo sobrenatural, não é nada espírita, não, tá? São coisas terríveis que a nossa mente é capaz de construir. Lembra que no começo da palestra eu falei que nós somos capazes de construir e destruir as coisas dentro da nossa mente? Esse campo de energia que o nosso próprio cérebro ele estabelece, que foi o que vocês viram, a flor vermelha com a pontinha dourada e com o talo roxo, é esse campo que vocês usam diariamente para tentar se enquadrar dentro do que os outros esperam de você. Aí o que que vai acontecer com a identidade? Ela vai sumir. O que que vai acontecer com a capacidade? Ela vai ser cerrada ao meio. Então, a capacidade que você teria, ou seja, os recursos que você iria colocar da vida, eles não vão ser usados. Por quê? Agora chegou a terceira parte. Porque você não se considera merecedor das coisas que acontecem na sua vida. Então, quando você não se considera merecedor do que acontece na sua vida, você já perdeu a identidade. Você acha que você não é capaz. Aí, o pouco que lhe sobra, você acredita que não é merecedor. A crença do não merecimento faz com que você simplesmente deixe de viver. Aí é quando aquela pessoa ela já conquistou tudo e não tem contentamento. Conhece alguém assim? Vocês já viram alguém assim? Ah, queria uma casa. A pessoa conquistou a casa. Não tem alegria dentro da casa. Ah, eu queria um carro. Conquistou o carro. Não tem alegria dentro do carro. Então, são essas coisas que fazem com que vocês simplesmente deixem de viver. Não tô achando aqui, mas vou conversar com vocês. Depois todo esse PDF eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Quando vocês passam a não ter o merecimento, vocês colocam aí, ó, identidade é quem eu sou, quem vocês são. Capacidade é o que vocês fazem. Merecimento é o que vocês têm. É o que eu tenho. Fran, mas hoje eu não tenho nada. Só tenho conta, tenho um relacionamento ruim, a minha saúde tá ruim. Ué, você tá colocando toda a sua energia de vida nisso. Você vai ter o que diferente? Nada. Nada. Você não tá dando conta de fazer o básico. O que que é o básico? É você se priorizar. É o básico do básico. Eu quero ser uma boa mãe. Você não dá conta de acordar mais cedo e fazer um café da manhã para você. Para você que deve estar amamentando. Você quer fazer amor loucamente com o marido sem cuidar de você. Depois de ter trabalhado horrores, ter que estar cansada, vai perder o tesão da vida. Não tem como dar certo. Se vocês não se priorizam, as coisas elas não vão. Eu sou uma prova viva disso. Se você não se prioriza, a vida te inferniza. É assim. É prático e fácil, tá? Se vocês não se priorizam, a vida te inferniza. Ela começa a causar danos irreversíveis muitas vezes, porque você concorda comigo que eu tive um nódulo na mama direita benigno, mas não poderia ser o maligno? Porque o emocional de uma pessoa ela é capaz de exercer doenças. Se você oprime as suas emoções, você reprime quem você é, você não dá conta de fazer o básico, que é cuidar de si, do maior templo.
Você quer cuidar da sua casa linda, maravilhosa. Só que do maior templo que foi dado para você, você não dá conta de cuidar. A faxina, ela começa de dentro para fora. Ela começa por você. Aí quando você começa a dar conta de você, as coisas elas vão fluir. O seu financeiro vai ficar bom, o seu relacionamento vai ficar bom, as relações que você tem a pegar para perto de você são relações mais leves. Você vai parar para perceber que as pessoas, elas vão se afastar de você quando você estiver bem. Você vai saber que você está no caminho certo quando as pessoas elas se afastarem de você. Por quê? Porque quem está numa frequência maior prejudica mentalmente quem estão numa frequência menor. Conseguem perceber isso? Quando eu comecei a avançar na minha vida, coloquei meu profissionalismo de volta na ativa, meu relacionamento, comecei a fazer novas construções. Isso aconteceu, eu tenho 30. Isso aconteceu em 2019. 2018, final de 2018, essas mudanças. Então, quando eu coloquei cada coisa no seu lugar, eu fui ficando bem. Eu lembro que um dia eu conversei com o meu professor, né? Eu sou formada em cura em resgate da criança. Então, lá em 2018, eu conversei com o meu professor e falei assim: eu peguei o meu certificado e mostrei para o meu pai. Aí ele, e aí? Eu falei: que bosta, que eu não senti nada. Tô revoltada que eu passei a vida inteira para escutar o que eu escutei. Eu só queria a vida inteira, eu passei a querer escutar do meu pai. Parabéns, você é muito boa e tal, tal, tal. E quando ele falou, eu não senti nada. Então, talvez isso também esteja interferindo nos resultados de vocês. Vocês esperarem validação das pessoas que vocês amam. Não vai dar nada na sua vida. Não vai mudar, um Pix não vai cair na sua conta, a vida não vai fluir, porque quem queria ter escutado o elogio era a Fran pequenininha, lá atrás, há tantos anos atrás. Quando eu cresci, aquilo não fez nem cócegas nos meus ouvidos, porque era algo que eu esperava lá atrás. Consegue entender? Então, eu acredito piamente que quando você faz alguma coisa para si, completa aquilo com o que é seu, tudo vai, ó, transbordar. É impossível dar errado. Então, eu poderia ficar aqui muitas horas da noite falando o que deu errado na minha vida, mas eu prefiro falar o que deu certo. Então, quando algo dá certo, precisa ser compartilhado. E o caminho que eu estou guiando vocês hoje é o caminho que eu fiz e que deu certo para mim, né? Eu tenho 30 anos, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha casa, graças a Deus. Sou uma pessoa cristã, casada. Hoje eu quero ter minha família, quero ter meus filhos. Resolvi os conflitos que tinha para resolver com as pessoas que me restou, porque quando eu comecei a mudar, qual foi a frase que eu mais escutei? Nossa, Fran, como você mudou? Aí eu ainda dava desculpa para as pessoas. Eu falava, não, é que eu fiz uma terapia, eu tô ficando bem. Ah, hoje mudei mesmo. Então, quando você muda para os outros, quer dizer que você melhorou para você, porque nós não mudamos. Vocês podem anotar isso, ó. Quando eu mudar para os outros, significa que eu melhorei para mim, tá? Anotem isso. Quando vocês mudarem para os outros, vocês melhoraram para você. Porque, na verdade, eu não mudei. Eu sempre fui essa Fran. A vida inteira como criança. Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu tentei me adaptar por inúmeras vezes no que as pessoas esperavam de mim. Dentro das escolas, em inúmeros lugares. Dentro do meu relacionamento. Tem uma frase que o meu esposo ele falou para mim no domingo, que foi uma frase que eu falei para ele há muitos anos atrás. Sabe qual foi? Eu só consigo ser eu em casa. Olha só. Então eu conseguia só ser a Fran em casa, que era quando eu ria, eu fazia o que eu queria.
eu não incomodava as pessoas, e hoje eu sou a Fran pra vida. Quem me conhece sabe, vai ter hora que eu tô super feliz? Sim. Vai ter hora que eu não quero ver ninguém? Tem, e tá tudo certo. Hoje, um exemplo, eu sumi desde ontem. A Aline me ligando, até meu esposo me ligando, não sei quantas vezes. Eu liguei o som em casa, me desliguei, porque eu só consigo ler escutando música. Então, eu comecei, vivi o meu momento, longe de todo mundo, porque eu precisava me desligar. Por quê? Como eu tenho uma proporção alta de esquizoidia, que é o que eu sempre tive desde quando eu era pequenininha, vai ter hora que eu quero estar com todo mundo, conversando, rindo, brincando, e vai ter hora que eu quero uma caverna, que é só eu onde eu fico sozinha ali, tendo as minhas ideias malucas, fazendo as minhas construções, as minhas anotações, e está tudo certo ser assim. Só que você concorda que se você sabe o caminho que você tem que percorrer, as coisas ficam mais fáceis? Ficam mais fáceis, porque você sabe como agir. Agora, se você não sabe o caminho que você precisa percorrer, você vai se automutilar. Que é forte essa palavra, automutilação. Para quem não sabe o que é mutilação, é uma pessoa se automachucar. Pegar navalhas, facas e se machucar para sangrar, para a dor melhorar. A dor de dentro, ela é comparada com a de fora, se a de fora dói mais, a de dentro não dói tanto, tá? É por isso que as pessoas elas se automutilam. Fran, mas você sempre teve esse pensamento? Eu nunca me automutilei. Mas quando criança, eu tentei suicídio 3 vezes. Então, quando criança, eu tentei o suicídio 3 vezes. Criança, antes dos 15 anos. Porque eu não aceitava ser a pessoa que eu sou hoje. Já pensou que perca que eu tinha tido? Porque eu amo ser quem eu sou. Eu amo me olhar no espelho. Eu amo entrar numa loja e comprar alguma coisa para mim. Eu amo ver quando eu consigo conectar pessoas dentro da profissão que eu escolhi. Então, todas vocês têm o histórico da infância, o histórico da juventude e o histórico da fase adulta. O quanto vocês estão dando importância para isso é o que define a vida financeira, a saúde e os seus relacionamentos. Quando eu falo que vocês são uma história, é disso que eu estou falando. É um filme, não é uma foto. Ah, é porque esse momento não está dando certo, que é uma circunstância. Uma circunstância. Hoje deu tudo errado. É uma circunstância. Quantas coisas deram errado na sua vida que você não está colocando na balança? Quantas vezes você precisou chorar sem ninguém ver? Engoliu o choro e fingir que estava tudo bem? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você ignorou seus próprios interesses para fazer com que os interesses dos outros viessem à sua frente e depois você foi injustiçada por isso? Quantas vezes? Quantas vezes você desistiu de sonhar, de ter conclusões saudáveis para você, porque você acreditou que magoaria outra pessoa? Aí a outra pessoa fez construções na vida dela, ela foi para frente e você ficou para trás. Quantas vezes vocês deixaram de ser quem vocês precisam ser para ser o que as pessoas esperam de você? É muito cruel. Quando eu me conheci e vi que quem eu era o meu superpoder, aí, rapaz, já era. Então, o que eu quero falar para vocês? Que o merecimento que vocês têm na vida de vocês hoje vai além do que vocês idealizam. Ah, Fran, eu quero ter um carro. Você já tem esse carro. Você só não está fazendo o esforço certo. Porque se a sua mente viu, o seu corpo é capaz de conquistar. Isso é cientificamente comprovado, tá? Os pensamentos, eles vão além das nossas ações. A ação, ela só vai para frente se o seu pensamento se torna real. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: você pensou nisso, vai lá e faz. Para você sentir a sensação para ver se é tão ideal quanto aquilo que você imaginou, tá? Então não tem nada que vocês não façam. França, eu, é,
Eu tô com a saúde ruim, né? Tô com os exames alterados, tá? Experimenta correr. Experimenta se alimentar bem. Entrar numa academia, colocar a roupa que você sempre quis colocar. Experimenta fazer novas amizades e sair do círculo vicioso que você tem. Experimenta não pensar nos problemas e sim resolver os problemas. Saiu para tomar um café com eles. O que é sair para tomar um café com os problemas? É anotar todos os problemas que você tem, se levar para tomar café e arrumar a solução para todos eles. Eles só servem para isso. Eles não servem para mais nada. Eles não servem como enfeite de parede, eles não servem como alimento na geladeira, não servem como dinheiro na conta. Eles só servem para ser resolvidos, tá? E a proporção de energia que você coloca nas coisas que você quer é a proporção de energia que você vai fazer com que elas se realizem. Eu quero uma empresa, mas aí eu fico deitada lá no sofá. E aí? Eu não pego um celular para fazer uma parceria, eu não vou para a internet gravar um vídeo, mas eu quero que a empresa caia do céu, porque eu vou pedir para Deus e ele vai me dar. Não é assim. Ele já deu o que ele tinha para dar. O que que é? É a força que vocês têm, a personalidade que vocês têm. A identidade de vocês vão conectar pessoas no nível que vocês precisam ter na vida, tá? Pessoas que vocês vão ver que vão fazer você prosperar em todas as áreas. Ah, Fran, mas eu penso em fazer isso. Só que quando eu vejo meu marido em casa, minha filha, as coisas, tal, faz a mudança em você primeiro. Aí você vai transbordar e vai chegar no esposo, vai chegar no filho, e em quem você quiser ajudar. Não tem como você auxiliar a vida de pessoas que você ama quando você não está dando conta de auxiliar a sua. Eu queria muito mudar a vida de todo mundo. Inclusive, quando eu fui para 93 quilos, eu fazia um serviço voluntário de pregação, né? Faço ainda, só que antes eu me dedicava com muitas horas, ia pregar para as pessoas e ficava durante muitas horas do dia. De 7 horas da manhã até 6 horas da manhã, muitas vezes eu comia até na rua, porque eu sempre ansiei em fazer com que as pessoas elas tivessem uma vida boa. E eu fazia isso de forma voluntária. Quando eu chegava em casa, às vezes eu ia chorar, ia comer, porque eu precisava preencher tudo o que estava acontecendo comigo. Eu me achava feia, já não tinha tesão pelas coisas. O marido procurava fingir que estava com dor de cabeça, dor na barriga, dor nas pernas. Então, porque eu não estava bem comigo. Mas a minha casa vivia cheia, viu? Como vivia cheia? Era gente toda hora. Chegava até sem convite. Quando eu comecei a mudar, as pessoas começaram a se afastar. Por um momento eu senti falta, para o outro eu achei ótimo. Por quê? Quando eu comecei a sentir falta das pessoas que estavam no meu convívio e que se afastaram de mim quando eu melhorei, eu entendi que eu precisava de pessoas perto de mim, porque eu tenho necessidade de ter pessoas perto de mim. Só que aí eu comecei a procurar pessoas certas, que tivessem a mesma mentalidade e a mesma frequência que eu, tanto nos pensamentos como também nas ações. Então, quando você começa a perceber a sua vida, como ela gira nas suas mãos, você identifica se você está na dor ou no recurso. E se você estiver na dor, você não consegue fazer as coisas dar certo. Eu sei que muitos aqui, é que nem eu falei para a Aline hoje, eu falei, olha, Aline, eu vejo a análise corporal como algo que precisa ser mais destrinchado. Porque eu vejo muitos profissionais fazendo gracinha com os traços, fazendo ideinhas. Tudo bem, é bonitinho até, é legalzinho ver. Só que existe uma proporção científica por trás dessa análise que faz com que a pessoa ela mude de vida, ela mude. Então, se você, de repente, que você fez a análise, né? Falou, ah, Fran, eu fiz, mas não estou sentindo nada. Desculpa, mas você fez com a pessoa errada. Por que que eu falo isso? Porque vocês conseguiram ver
Eu coloquei aqui 1% do que aconteceu, uns 2% que aconteceu na minha vida. Mas se eu não tivesse feito a minha análise com um profissional adequado, eu teria feito essas mudanças, porque eu já era da área do desenvolvimento humano. Eu já trabalhava com pessoas. Eu já era formada em psicanálise. Eu teria feito essas mudanças na minha vida? Não. Então não tem como você fazer mudanças na sua vida se o que é te passado é passado de qualquer forma, de qualquer jeito. Quando vocês, aqui dentro do grupo, vocês sabem, não sei se todas sabem, mas eu, a Aline e a Karen somos analistas corporais formadas. Então, quem tiver interesse de fazer a análise, vocês podem mandar mensagem para a Aline. A Aline é uma das administradoras do grupo, tá? E aí ela vai entrar em contato com a gente vai conseguir atender vocês que têm esse desejo, tá bom? E dentro da análise corporal, algumas de vocês eu tô até vendo aqui que já passou comigo. O que que acontece? Vocês precisam identificar os padrões de comportamentos estabelecidos com a saúde de vocês. O que que é isso? É quando o seu traço, ele já afetou a sua saúde fisiológica e você está sendo danificado por isso. Porque a mente de vocês, ela constrói e destrói. Ah, tem pessoas que eu não consigo dormir direito, tenho apneia do sono, ronco muito, sinto falta de ar, vou no banheiro 2 vezes por semana. Tá tudo errado. Quem já passou comigo aqui sabe. Cada órgão e cada víscera, eles trabalham em equipe. Eles trabalham juntos. Se você não dá conta de cuidar da mente, aonde que vai a dor? Ela sai da mente e vai pro corpo. Às vezes você não tá conseguindo ir no banheiro, vai 1, 2 vezes por semana, não é só porque você tá com a tristeza acumulada. Não é só por isso. É porque outros órgãos e outras vísceras elas foram afetadas pela conclusão do seu mau comportamento com você. Porque você é um compromisso sério. Olha lá, tenho muita dor na coluna e nos ombros. Coluna, ó, até vértebras, tá? Tecido, tudo isso é ativado pela dor dos traços. Dentro do instituto, a gente fez um estudo profundo como cada perfil de comportamento ele se relacionava com as dores. Inclusive, a gente fez um estudo que um dos diretores, professor Regis, da Faculdade Ebramec, que foi o meu diretor, ele participou como acupunturista. E ele conseguiu ver que realmente o corpo, ele reflete o que tem na mente. Então, se você tenho dor aqui, tenho dor lá, eu desenvolvi um nódulo, eu não sei o quê. Não é só por a mãe, só pelo pai, não. É pela forma que você está cuidando dos seus traços também. Uma pessoa, por exemplo, eu tenho um perfil de rígida muito alto, né? E de esquizoide também. Eu tinha muita dor nos ossos, inclusive eu tive uma descalcificação no joelho quando eu fiquei com sobrepeso. O que que aconteceu com a Fran? Eu comecei a tirar os componentes químicos da minha estrutura óssea para tentar suprir a necessidade que eu não estava dando conta de fazer para o meu esquizoide. Porque quando eu saía sem ele querer, eu tirava os reagentes químicos naturais do meu corpo para ativar outras coisas. Porque quando eu saía, o que que eu sentia? Raiva. Então, eu ativava cortisol, eu ativava adrenalina no meu corpo. Quando que você toma adrenalina? Só quando você está nas últimas e entra dentro de um hospital. Imagine você andando, falando e ainda desenvolvendo esse tipo de química dentro do seu organismo. Será que ele aguenta muito tempo? Não. Então vai ter uma hora que a pessoa ela vai ficar doente. É quando a pessoa ela recebe um laudo médico e o médico fala assim: seus exames estão todos bons, só que você está cheio de dor. Eu já atendi muitas pessoas assim. Pessoas travadas, com a coluna travada. Ia no ortopedista, eu tenho uma paciente que ela é incrível, ela está muito bem e ela está há 2 anos no instituto. Só que ela chegou com um laudo do ortopedista para fazer 20 sessões de injeção, né, direto no osso,
E ela falou assim: eu vim porque falaram que a acupuntura cura. Aí eu falei pra ela assim que eu não ia usar acupuntura, né? Que primeiro a gente ia cuidar da mente dela. Aí ela foi, começou a cuidar dos traços, ela começou a se autocuidar, muito, com muita dificuldade, ela subia na clínica. Aí passou umas 3, 4 semanas ao certo, né? Que ela ia de 2 vezes por semana. Aí quando ela voltou na quarta semana, ela deixou o carro lá embaixo, na rua, e subiu o morrinho todinho do estacionamento para mostrar para mim que ela estava andando. Aí ela subiu. Eu falei, Dona Lu, você deixou o carro lá embaixo? Você tá vendo que eu subi e nem senti dor? Então, quando a pessoa começa a se cuidar, é nítida as melhoras que elas vão ter dentro da vida. Isso no humor, nas relações, na saúde principalmente, e na vida. Porque vocês vão começar a ter contentamento. Vocês vão perceber que quando vocês comprarem uma coisa para você, vai ser muito bom ter aquilo. Quando vocês comerem alguma coisa, o sabor vai ser muito mais gostoso, tá? E quando vocês fizerem coisas por você, vai ser muito mais significativo, mas só quando vocês derem conta de tratar de forma especial a pessoa que vocês mais devem amar. Fran, mas eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Vou falar uma coisa pra você. Você não ama as pessoas que você diz amar. Sabe por quê? Porque se você ama essas pessoas, o tanto quanto você gostaria de dizer pra mim que sim, você estaria se amando muito mais. Porque essas pessoas, elas sofreriam muito sem a sua presença. Então, quando você fala assim, eu amo meus filhos, mas você se trata de qualquer jeito, você pisa no amor que eles têm por vocês. Porque se você tá casada, o sentimento é recíproco. Você ama ele e ele te ama. Se você é mamãe, você ama seus filhos e eles possivelmente amam vocês. Só que quando vocês não se cuidam, não se amam, vocês pisam no amor dessas pessoas que vocês dizem amar. Não tem algo errado aí? As contas parecem não bater um pouco, né? Como é que vocês vão dar uma coisa que vocês não têm? E como vocês querem receber algo que vocês dão pela metade? Hum? Então, quando vocês se tratarem com prioridade, com amor e com apreço, vocês vão ver que as coisas elas vão melhorar na vida de vocês. E eu não digo que vocês vão mudar. Não. Vocês vão melhorar porque vocês vão estar cuidando da pessoa que deveria ser a pessoa mais especial da vida de vocês. Um dia, vocês quiseram ser especiais, talvez na vida da mamãe e do papai, ou do responsável. Só que você não conseguiu. Às vezes pode acontecer da irmãzinha ter nascido, do irmãozinho, enfim. Papai e mamãe teve que trabalhar, você ficou na creche, fez algumas coisas que não, né? Ficou com adultos difíceis da vida, passou por tipos de abusos, sejam físicos ou mentais. E aí hoje é como se você olhasse para aquela criança que você foi um dia e falasse: senta aí que agora não é a sua vez. Toda vez que você coloca o interesse de outras pessoas na frente dos seus, você faz com a criança que você foi um dia exatamente o que ela odiava de receber dos adultos que ela tinha presente. Para de falar, senta aí, agora não é a sua vez. Deixa de sonhar, fala baixo, engole o choro. Então vocês talvez tenham escutado frases assim ou piores. E quando vocês